Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula desta sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de História. Como todos os dias, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada e dar início ao tópico da nossa aula de hoje, que é o comércio e a ocupação do espaço. Eu peço que vocês já peguem o caderninho para fazer a correção. Essa atividade já está com 15 dias que ela foi passada para vocês, porque uma sexta-feira é aula de História, na outra sexta-feira é aula de Geografia. Então, essa atividade já tem alguns dias que foi passada. É uma atividade da página 49. Peguem um caderninho para fazer a correção da atividade. Sexta questão. Começava da sexta questão da página 49. Diz assim: com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? Nós sabemos que o comércio, antigamente, ele era realizado através da troca de produtos. Eu trocava o produto que eu fabricava por um outro produto que eu não tinha. Era realizada a troca de produto por produto. Só que com o tempo, notou-se que alguns produtos, eles levavam mais tempo para ser fabricados, eles eram mais aperfeiçoados do que outros. Então, eu tinha que ir atrás de um produto que levasse o mesmo tempo que o meu para ser fabricado, que fosse fabricado com os mesmos instrumentos, certo? Então, como tinha-se essa diferença, notou-se que era importante a criação de uma moeda que representasse o valor que aquele produto precisaria. Então, com o uso da moeda, o que foi que mudou nas trocas comerciais? Pessoal, as trocas comerciais, elas deixaram de ser diretas, deixou de ser trocado por produto e passou a ter um valor correspondente. Então, vocês vão colocar, deixou de ser trocados os produtos por produtos e cada produto passou a ter um valor correspondente, certo? Essa é a resposta que vocês irão colocar. Sétima, observe as imagens e relacione cada troca correspondente à sua descrição. Na primeira imagem, nós temos aqui, certo? A imagem de umas batatas e de um animal, de uma cabra. Na letra B, nós temos a imagem de umas ervas e de alguns peixes. E na letra C, a imagem de um tecido e de alguns grãos. Não é isso? Então, nós íamos relacionar as imagens com as frasezinhas embaixo. As frases nós temos: troca de mercadorias por moedas, troca direta entre produtos, troca direta de produtos com valores equivalentes. Qual dessas três imagens aqui está representando a troca de mercadorias por moedas? Seria a imagem C, pessoal. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que as moedas de antigamente eram grãos, eram sementes de trigo? Então, a letra C, essas sementes que tem aí, esses grãos, eles representam a moeda. Então, a letra C é a troca de moedas por mercadorias. A segunda, troca direta entre os produtos. Troca direta entre os produtos seria a letra A, que eu estaria trocando o saco de batatas pelo bode, pela cabra, pelo animal que nós temos aí. Então, o segundo quadradinho é a letra A. E o terceiro quadradinho, troca direta de produtos com valores equivalentes, seria a letra B, que nós temos as trocas aí dessas ervas por alguns outros alimentos, ok? A oitava questão, pessoal, ela dizia para se reunir de 2 em 3 colegas e pesquisar em livros e em sites algumas moedas que existem no mundo atualmente. Eu trouxe aqui 3 países e as suas moedas diferentes. O Brasil, a moeda que é utilizada aqui no Brasil é o real, é o nome da nossa moeda. Os Estados Unidos, que a moeda que é utilizada nos Estados Unidos é o dólar. E a Argentina, que a moeda que é utilizada na Argentina é o peso argentino. Quem não respondeu, que não conseguiu encontrar, responda agora, os países e as suas respectivas moedas. Cada país ele tem uma moeda específica, que é utilizada para a compra dos produtos, ok?
E na página 51, vocês tinham que ter realizado a leitura, né, desse texto, porque inventaram o dinheiro, para poder responder as questões que tinham aqui do lado, né? A primeira questão dizia: quando foram produzidas as primeiras moedas de metal? Então, segundo o texto, as primeiras moedas de metal, elas foram produzidas há mais de 2.000 anos. Tá? Vocês iam localizar essa respostazinha aqui no livro, aqui no texto, onde temos bem aqui, olha só, deixa eu acionar aqui o pincel. Bem aqui, neste terceiro parágrafo, nós conseguimos encontrar a resposta da primeira questão. Há mais de 2.000 anos já se tem notícias de moedas feitas em metal. Então, as moedas produzidas em metal, elas foram produzidas, certo? Há mais de 2.000 anos. Segunda questão. Segundo o texto, quais materiais já foram utilizados como moedas? Que materiais já foram utilizados como moedas? Já foram utilizados as conchas, já foram utilizados o sal, né, já foram utilizadas as conchas, já foram utilizados o sal e já foram utilizados metais, né, como o ouro, como a prata, o cobre, e também já foram utilizados o papel moeda, né? Então, vocês também irão localizar essas respostas aqui no texto, né? E aqui, nós vamos localizar mais ou menos... deixa eu localizar aqui direitinho para mostrar para vocês. Bem aqui no segundo parágrafo, aqui para me circular bem aqui direitinho, né? Bem aqui, ó. No segundo parágrafo, nós conseguimos encontrar a resposta da segunda questão, né? Sabe-se que na China, mais de 1.000 anos antes de Cristo, já se pensava, já usavam conchas como moedas de troca. Aí, a partir daí, os materiais utilizados foram dos mais diversos, né? Temos os exemplos, por exemplo, do sal, né, e também dos metais. Vocês conseguem encontrar essa resposta aqui no segundo parágrafo. E onde também vem falando dos metais aqui embaixo, né, o metal, o ouro e o metal, também eles foram utilizados como moeda, né? Acabou virando também como referência de valor, ok? E a terceira questão, né, vocês tinham que pesquisar em livros e na internet e elaborar uma linha que representasse a história de um determinado objeto. Vocês iam escolher as principais transformações daquele objeto até chegar no dia de hoje, atualmente, certo? Você pode pesquisar a história do dinheiro no Brasil, do telefone, da televisão e de outros itens. Isso aqui seria uma resposta mais pessoal. E eu observei a atividade que vocês me enviaram, tá certo? Então, vamos para o nosso tópico de hoje, tá? Vocês vão abrir o livro lá na página 52 para nós realizarmos a nossa aula de hoje, que vai falar sobre o comércio e a ocupação do espaço. O comércio, ele marca a história da humanidade. A princípio, as relações de comércio, elas ocorriam entre grupos que viviam próximos. Com o tempo, mercadores passaram a levar os seus produtos por mar ou por terra para regiões cada vez mais distantes. Então, inicialmente, pessoal, o comércio, que era a troca, né, de mercadorias e depois a compra de mercadorias, eram feitas apenas com aquelas pessoas que viviam mais próximas, né, que viviam na mesma região, certo? Só que com o tempo os mercadores sentiram uma necessidade de viajar e levar os seus produtos para lugares mais distantes, certo? E com isso, pessoal, eles começaram a utilizar embarcações,
né, para levar os seus produtos, como temos aí a imagem no livro de vocês. Olha só, nós temos um modelo de embarcação fenícia chamado de galé. É um exemplo de embarcação antigo. Uma das embarcações, um modelo de embarcações que levavam as mercadorias produzidas naquela época. Na região do Mediterrâneo, por exemplo, o comércio ocorreu de maneira intensa, envolvendo vários povos antigos, como o fenício. As trocas comerciais permitiram também a divulgação de outras línguas, costumes e culturas. Então, o comércio ele aconteceu de maneira intensa e além, pessoal, deles levarem as suas mercadorias, o comércio também possibilitou a divulgação de outras línguas, né? Quando eu ia comprar um produto de um outro povo, eu conhecia a língua daquele povo, o costume daquele povo, a cultura daquele povo, certo? E aí nós temos uma imagem, pessoal, das rotas comerciais fenícias. Os fenícios eram esses que estavam envolvidos no comércio. Eram esse povo que praticava o comércio e que vendia, né? Começou com as embarcações comerciais. Olha só aí as rotas deles. Eles andavam por toda a região aí do mar Mediterrâneo, levando as suas mercadorias, tá? Aqui embaixo. Os fenícios habitavam uma estreita faixa litorânea do Mediterrâneo, onde hoje se localizam o Líbano e parte da Síria. A região era pouco favorável à agricultura e por isso dedicaram-se mais ao comércio. Eles navegavam em embarcações chamadas galés, nas quais eles utilizavam velas e longos remos. Por meio delas, chegavam à Europa e à África, onde comercializavam seus produtos e fundaram várias colônias. Difundiram também o seu idioma e um tipo de escrita, o que ajudava na comunicação do comércio. Então, os fenícios, né, eles habitavam toda essa faixa litorânea que tem no mapa do mar Mediterrâneo. Toda essa faixa litorânea que eu digo é essa faixa próxima do mar, é esse local próximo do mar. Tá? Essa região ela não era muito boa para a agricultura, para plantar e para colher. Por isso que esses povos, os fenícios, se dedicaram a quê? Ao comércio, a comprar e a vender produtos. Eles navegavam nessas embarcações aqui, ó, essas embarcações que tem a imagem aqui em cima, que são umas embarcações chamadas de galés, e por conta disso eles comercializavam, né? Eles compravam e vendiam produtos por todas essas regiões. E além disso, eles iam difundindo, fazendo com que as outras pessoas conhecessem a sua língua, os seus costumes, certo? Até a sua escrita que foi desenvolvida, tá? Aí embaixo do lado nós temos até um exemplo de um colar fenício de pasta de vidro, que é lá do século IV a.C. Olha só, um modelo de colar que eles fabricavam e que eles comercializavam, que eles compravam e vendiam naquela época, ok? Aqui do lado, pessoal, já tem a atividade que já é para vocês responderem, que é a atividade da página 53, tá? Aqui vocês vão responder no caderno, copiando e respondendo, ok? A primeira questão diz: de que maneira o comércio influenciou a ocupação de espaço e as trocas comerciais entre os povos? O que foi que o comércio influenciou para que houvesse as trocas comerciais ou as trocas de culturas? Como assim, professora? Como é que o comércio ajudou as pessoas a conhecerem outras línguas, a conhecerem outros costumes? O que foi que aconteceu que possibilitou as pessoas conhecerem um outro povo diferente do seu? É isso que vocês irão responder. Na segunda, de acordo com o mapa da página anterior, qual a importância do mar Mediterrâneo para alguns povos antigos? Qual é a importância desse mar? E o que tem nesse mapa, que é o mar Mediterrâneo? Ele era importante para quê? O que acontecia nesse mar? Né? Esse mar, né, era o local onde os fenícios andavam com suas embarcações para realizar o comércio. Né? Então, por que ele era tão importante?
Terceira questão, observem as imagens e responda as questões. Aí nós temos a imagem de duas moedas fenícias. Então, nessa época, na época dos fenícios, já se existiam as moedas de metais, né? Não eram mais aquelas moedas de grãos. Aí nós temos as duas imagens das moedas e vocês vão responder. O que esses objetos têm em comum? O que as duas moedas têm de parecidas? Vocês vão observar e vão responder na letra A. E na letra B, vocês vão responder. É possível supor por que motivo as duas moedas têm essas características em comuns? Vocês vão primeiro lá na letra A observar o que elas têm de parecidos e na letra B vocês vão tentar explicar por que ela tem esse aspecto parecido, por que ela tem essas características parecidas, tá? Lá na página 54, fala um pouco sobre as rotas comerciais ao longo do tempo. Na região do mar Mediterrâneo, que era aquele mar que a gente acabou de falar, que ocorriam as embarcações, as navegações, várias sociedades se desenvolveram com o crescimento do comércio. As rotas comerciais, elas foram um elemento comum aos povos que viviam nessa região ao longo dos séculos, como os fenícios, os cartagineses, os gregos, os romanos, os árabes e os italianos, venezianos e genoveses. Esse processo de trocas comerciais e de culturas permaneceu ao longo do tempo. Então, as rotas comerciais, quando eu falo de rotas comerciais, pessoal, eu estou falando dessas embarcações, dessas navegações que levavam os produtos para serem vendidos e compravam outros produtos. Então, sempre que eu falar em rotas comerciais, eu estou falando de compras e de vendas de produtos, de viagens que possibilitam a compra e a venda dos produtos. Então, essas rotas comerciais, essas viagens para vender e comprar os produtos, ele foi um elemento comum de todos os povos que viviam naquela região ali, naquela época, certo? E isso favoreceu o desenvolvimento de vários povos por ali. Vários povos se desenvolveram do comércio. Como vocês podem observar aí essa imagem de navegadores fenícios comercializando mercadorias em Porto do Mar Mediterrâneo. Olha só, eles estão vendendo os seus produtos, certo? Para obter a sua moeda, o seu dinheiro e assim comprar os produtos que eles precisam para o próprio consumo, né? Então, vamos imaginar nos dias de hoje, né? Para vocês entenderem um pouco como é o comércio, né? O pai de vocês trabalha, né? Recebe o salário, vai ao supermercado para comprar aquele produto que ele necessita, não é isso que necessita para o consumo. O dono do supermercado muitas vezes utiliza aquele produto, aquele dinheiro que ele recebeu para comprar novos produtos para vender novamente para uma outra pessoa, tá? Então, funciona mais ou menos assim o comércio. Durante esse extenso período, muitas dessas populações desenvolveram hábitos semelhantes que foram determinados pela natureza e que permaneceram sem grandes mudanças. Durante séculos, por exemplo, os pastores se deslocavam no verão para regiões mais frias e montanhosas, retornando no final da estação. Com a vida marcada pelo ritmo da natureza, as mudanças culturais eram mais lentas. Então, durante esse período, algumas populações começaram a desenvolver hábitos semelhantes, costumes parecidos. Entretanto, nem tudo permaneceu igual. Diferentes povos disputavam a liderança do comércio na região, resultando em guerras e batalhas. Então, o povo queria ser aquele que vendia mais, queria ser o líder. Então, como todos queriam ser o líder, queriam ser aqueles que ganhavam mais dinheiro, o que acontecia? Aconteciam as brigas, aconteciam as guerras. As disputas se davam pelo controle das rotas comerciais, né? Quem controlava aquela rota, de quem era aquela rota, aquele caminho para vender, e levavam um povo a concorrer com outro, gerando mudanças rápidas e algumas transformações com o domínio de portos e de pontes de comércio.
O comércio era uma atividade necessária à vida das populações e, ao mesmo tempo, produziu conflitos políticos e sociais e gerou também desigualdades entre as pessoas. Então, o comércio ele foi importante para o desenvolvimento da população, mas o comércio também trouxe pontos negativos para a população. Por quê? Porque gerou conflitos, né, conflitos políticos, conflitos sociais e gerou a desigualdade, né? Algumas pessoas ganhavam mais dinheiro do que outras. Isso acabou gerando a desigualdade, né? Os ricos e os pobres. Comércio antigo e os povos indígenas. Além da região do Mediterrâneo, outros povos de diversas partes do mundo também realizavam comércio, enfrentando longas distâncias. É o caso do comércio da seda produzida na China, que era transportada por um longo caminho até a Europa, passando pela região do Mediterrâneo. Rotas de comércio foram criadas também pelos povos indígenas da América, muitos antes da chegada dos europeus. A criação de rotas, as trocas comerciais e o desenvolvimento de sistemas de equivalência aconteceram ao mesmo tempo em diversos locais. Então, essas rotas comerciais, essas trocas, essas compras e vendas não aconteceram somente com os fenícios. Nós vimos que povos lá na China também realizavam, nessa mesma época, as trocas comerciais, os grupos indígenas, certo? Que viviam aqui na América antes dos europeus chegarem, também praticavam comércio. Então, o comércio é uma atividade bem antiga, né? Bem antiga mesmo. E além da página 53, vocês vão responder essas duas questõezinhas da página 55, que diz: quais os principais motivos dos conflitos entre os povos da região do Mar Mediterrâneo? Por que as pessoas que praticavam o comércio brigavam? Eu acabei de falar, não foi? Por que elas brigavam? O que gerava esse conflito entre elas? E a quinta questão, vocês vão completar as frases com as palavras destacadas abaixo. Aqui na letra A apareceu até a resposta, não foi? Mas não é para pegar, não, para tentar responder sozinhos, tá? Vocês vão completar com as palavras que tem Mediterrâneo, comércio e seda. O era a atividade mais comum aos diferentes povos que viviam na região do tracinho. A era fabricada na China e transportada para a Europa passando pelo Mediterrâneo. Vocês vão completar esses tracinhos, essas lacunas com essas palavras do quadro. Ok, pessoal? Quando vocês terminarem, vocês tiram a foto e me enviam, tá? Tchau, tchau!